Agora quero resolver contigo um exercício básico na área de oscilações. Esse exercício tem o seguinte enunciado: um corpo de 18 kg sobre uma superfície horizontal sem atrito está preso a uma das extremidades de uma mola horizontal de constante elástica 450 newtons por metro. A mola é distendida de 10 centímetros a partir do equilíbrio, amplitude, e então o corpo é largado a oscilar. Para essa situação, então, determine a frequência angular de oscilação, a frequência linear de oscilação, o período de oscilação e também escreva as funções horárias da posição, velocidade e aceleração do MHS. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar montando um desenho ilustrando um pouco do que está acontecendo. Ok? Então, vamos lá. Então, olha só, pessoal, fiz uma representação, um esboço aqui da situação que o problema está propondo, que é um objeto de massa 18 kg preso a uma mola, né, distendida a 10 centímetros, ou seja, essa posição seria marcada a amplitude para a gente, né, e a posição inicial, numa mola cuja constante elástica é 450 newtons por metro. Bem, esse aqui seria o desenho, então, mais ou menos representando o que está descrevendo o problema. Lógico que esse objeto, então, ele é solto a partir desta posição inicial e ele, então, oscila aí entre os pontos máximos e mínimos, que seria de 10 a menos 10. Agora, bem, o primeiro item aqui do problema pede para a gente calcular a frequência angular. Tá? A frequência angular. Aí você fala assim, professor, mas a frequência angular eu calculo em função da frequência linear e a frequência linear em função do período, ou seja, a frequência angular poderia ser calculada em função do período, é verdade. Só que o que acontece? A frequência angular ela é um parâmetro também relacionado às condições do problema, às condições dinâmicas do problema, ou seja, a mola e a massa. Então, nessa situação aqui, a frequência angular ela não vai ser por nós calculados em função de período ou frequência, que seriam as características cinéticas do problema, mas sim as características dinâmicas, constante, elástica e massa. Tá? E nesse caso, a gente só vai lembrar que a frequência angular ela é calculada como sendo a raiz de K sobre M. Tá? Para um movimento em MHS, em movimento harmônico simples, ok? Para um movimento MHS, a frequência angular, né, radiano por segundo, raiz de K, K, né, a constante elástica e M a massa, ok? Então, substituindo os valores aqui, ó, 450 Newton por metro e a massa 18 quilos. Joia. Fazendo a conta, abrimos a raiz, parênteses, né? Começamos abrindo parênteses, 450 dividido por 18 e fecha parênteses, ok? Dá ali uma frequência angular de 5 radianos por segundo. Ok. Então, feito isso, próximo passo, calcularmos a frequência linear. Então, vamos lá, vamos calcular a frequência linear no item B. Frequência linear. Chamamos de F. Como nós já conhecemos a frequência angular, a gente pode calcular a frequência linear, tudo bem? Relacionando as duas. Lembrando que a frequência angular ela é 2π vezes a frequência linear. Portanto, a frequência linear é a frequência angular dividido por 2π. Ok? Ficaria então da seguinte forma. Frequência angular, 5, dividido por 2π, ok? Olha só, realizando a conta agora, 5 dividido por 2π, então 5 dividido, aqui toma cuidado de pôr o parênteses, tá? Dividido por 2π, ok? Vai ficar 0, vou colocar, né, aproximando aqui 0,80 Hz, ok? Então,
frequência linear. No item C, ele pede para a gente calcular agora o período, tá? Então, no item C, ele pede para a gente calcular o período do movimento. Nós já sabemos os conceitos, né? Então, o período, 1 sobre a frequência linear, portanto, 1 sobre 0,8, tá? 0,8. O que nos dá um período, ó, 1 dividido por 0,8, 1,25 segundos. Joia? Então, bem, determinamos as características aqui do movimento: frequência angular, frequência linear, frequência e período. Agora, esses três termos que a gente determinou, eles são, digamos assim, eles são importantes e envolvem a construção das funções horárias do movimento: posição, velocidade e aceleração, ok? Então, vamos lá, vou colocar aqui agora um pouquinho sobre as funções, tá? Então, no item D. Vamos começar ali só relembrando o termo que é a função horária da posição, tá? Então, a função horária da posição para um movimento MHS é a amplitude vezes o cosseno de ômega vezes t, onde ômega é a frequência angular e A é a amplitude. E aqui x é a posição, que é a função do tempo, ok? Aí você fala assim, tá, então essa aqui é a expressão para posição. E a função para velocidade? A gente vai ter que lembrar o seguinte, que a função para velocidade, ela é nada mais do que a derivada no tempo, a derivada de primeira ordem da função posição, da função x, tá? Ou seja, a função velocidade, ela vai ser descrita como sendo a derivada de A cosseno de ômega t. Ok? Ou seja, necessitamos fazer esta derivada. Agora, ok, a gente pode ver isso em outro momento. Depois, fazendo a derivada, a gente tem a expressão para velocidade. E, por fim, a gente tem a expressão para a aceleração. A função para aceleração, lembrando, ela é a derivada de segunda ordem da posição, da função posição no tempo. Ou seja, para obtermos a aceleração, nós teríamos que fazer a derivada de segunda ordem da função posição, que é A cosseno de ômega t. E aí, fazendo a derivada da função posição duas vezes, nós temos exatamente a função aceleração. Ok? E a gente vai fazer isso agora. Vamos, na próxima já vamos fazer essas duas derivadas e definir essas duas expressões. Lembrando que a expressão para a posição, ela já está aqui definida, né? Ó, essa daqui nós já sabemos. Agora a gente só precisa definir a função para a velocidade e a função para a aceleração. E depois disso, logicamente, colocar aqui nas funções os valores desse problema em especial. A amplitude, que nós conhecemos, e também a frequência angular, que nós também já calculamos. Ok? Então agora vamos lá, vamos fazer as derivadas aqui e encontrar as funções que estão faltando. Pessoal, aqui antes da gente começar, eu só queria mostrar para vocês, para a gente relembrar só o conceito rapidinho aqui. Peguei um livro de cálculo, para a gente só relembrar as derivadas de senos e cossenos, que são duas derivadas que a gente vai precisar utilizar, né, para fazer o cálculo da função, para obter, né, a função de velocidade e a função de aceleração. Quando nós fazemos, então, nós temos a derivada do cosseno, a derivada da função cosseno menos seno, tá? E a derivada da função seno cosseno, ok? Então, derivada de seno, cosseno, derivada do cosseno menos seno, ok? Importante, tenha isso em mente, a gente vai usar para poder fazer aqui as derivações e encontrar as funções, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos encontrar a função velocidade. Como eu falei anteriormente,
A função velocidade ela é obtida a partir da derivada primeira da função posição, que é A cosseno de ômega t. Ok? Bem, como o A é a amplitude do movimento e a amplitude ela é constante, né? Ou seja, constante no tempo, ao longo do tempo o valor de amplitude não muda, não varia, então, por ser uma constante, a gente usa aquela propriedade de derivada que ela vai para fora do operador derivada, tá? Então fica V A dt de cosseno de ômega t, ok? Joia. Agora aqui a gente vai precisar aplicar a derivada. O único cuidado que a gente vai ter que fazer aqui é porque a gente tem uma função composta. A gente tem o cosseno, que é uma função, operando dentro de outra função aqui, né, que é o ômega t, tá? E o t é a variável de derivação. Então aqui a gente tem que usar a chamada regra da cadeia, que é quando a gente vai fazer a derivação de funções compostas, tá? Então primeiro a gente deriva de dentro, a externa, desculpa, mantém a interna, depois vezes a derivada da função interna, que é ômega t, ok? Então vamos lá. Fazendo a derivada aqui, ó, derivada da função interna, da função externa, perdão, cosseno. Então, lembrando lá do cálculo, a derivada do cosseno é menos seno. Aqui, cuidado, tá? É um menos aqui, mas aqui é vezes, tá? Então, vou até colocar assim, ó, mas é um sinal de multiplicação. Então, é menos seno, seno de ômega t, então mantém, deriva a externa, mantém a função interna, e depois multiplica pela derivada da função interna, tá? Vou até escrever aqui num passo separado, tá? Vou escrever assim, ó, ddt de ômega t, ok? Então veja, ó, derivei a função externa, cosseno mantive a interna, e agora eu vou derivar a função interna, que é ômega t, beleza? Que isso aqui chama-se regra da cadeia, tá? Derivada de função composta. Próximo aqui, derivada de ômega t. Como o ômega é uma constante, né? É a frequência angular. Passamos para fora da derivada e derivamos só a t. Então fica dt, tá? Que é igual a 1. Então vai ficar assim, ó. E na próxima, aqui na linha de baixo, a gente já ajeita direitinho a expressão, tá? Vezes ômega. Joia? Lembrando que isso aqui é tudo multiplicação, tá? Então, a equação final vai ficar v de t, né, que é a função velocidade no tempo, é igual a menos ômega vezes a vezes seno de ômega t. Beleza? Então, essa aqui, ó, é a função velocidade. Agora, vamos lá para determinar a função aceleração. Tá? Para a função aceleração, a gente vai ter o seguinte agora, ó. A função aceleração ela é a derivada de segunda ordem da função posição, correto? Então, só que a gente pode escrever a função aceleração em função da derivada da velocidade também. Só lembrando aqui um pouquinho, né? A definição que eu dei para vocês inicial é que era essa daqui, né? Aceleração é a derivada de segunda ordem da função posição. Só que a gente tem que lembrar aqui, isso daqui, né? Ó, que a derivada de segunda ordem é você fazer a derivada duas vezes, é aplicar o operador derivada duas vezes, né? Certo? Então, derivar a função e o que der, deriva de novo. Vou colocar aqui entre parênteses. Beleza? Agora, veja, a derivada da função posição no tempo é a velocidade, né? Por isso que a gente pode escrever que a aceleração é a derivada de primeira ordem da função velocidade. Ok? E é a partir daqui que a gente vai começar. Por quê? Porque nós já temos a expressão aqui, ó. Tá? E a gente vai derivar a partir dessa daqui. Tá? Então, vamos lá, ó. Vai ficar da seguinte forma. ddt menos ômega vezes A vezes seno de ômega vezes t. Frequência angular e amplitude, e o menos aqui, o menos 1, né? É tudo constante. Então, vamos tudo colocar tudo isso aqui, ó. Todo esse termo aqui, a gente vai colocar ele para fora aqui da derivada, tá? Então, vai ficar menos ômega vezes A vezes ddt. E agora, o nosso objetivo é fazer a derivada aqui do seno. Lembrando que aqui a gente tem o mesmo caso anterior. É uma função composta também. Função externa, função interna. Então, regra da cadeia também, tá? Vai ficar assim, ó.
menos... E aqui eu vou fazer T direto, não vou fazer esse passo aqui não, já vou fazer direto. Derivar a externa e multiplicar pela derivada da interna, tá? Vai ficar assim, ó. Derivada do seno, cosseno, tá? Não esqueça, derivada do seno, cosseno. Vai ficar cosseno de ômega vezes t, e agora vezes a derivada da função interna, que é essa daqui, ó, tá? Então, vezes ômega vezes t, vai dar ômega, beleza? A derivada dessa daqui, ó, dessa função interna. Agora, ajeitando a equação, note, ó, ômega vezes ômega, que é tudo multiplicação, né? Vai ficar frequência angular menos, né? Frequência angular ao quadrado, vezes A, vezes cosseno de ômega t. Então, essa daqui, ó, é a função aceleração para um movimento em MHS. Joia? Agora, o próximo passo é a gente escrever as equações de movimento para o nosso problema, tá bom? Já que a gente já as deduziu, vamos escrevê-las aqui, ó. Eu vou aproveitar, eu vou voltar aqui já para essa folha aqui, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou escrevê-las aqui, nesse cantinho de folha. Então, ó, vamos escrever agora as funções horárias. Vamos lá. Função posição, que é essa daqui, ó, né? Vamos só lembrar que, para esse problema, nós partimos de uma amplitude de 10 centímetros, tá? Então, vamos ter aqui, ó, amplitude 10 vezes cosseno de ômega vezes t, tá? Frequência angular, vamos pegar aqui, ó, 5 radianos por segundo, 5 vezes t, ok? Então, função horária da posição. Função horária da velocidade, ou seja, velocidade em função do tempo, né? Vamos pegar aqui porque a gente fez a dedução das derivadas aqui, ó. Menos ômega vezes A, vezes seno de ômega t, tá? Então, menos ômega vezes A. Então, ó, lembrando aqui, seria 5 vezes 10, tá? Vai dar 50 vezes seno de 5 vezes t. Joia? Menos 50 vezes seno de 5 vezes t. Agora vamos lá para aceleração. Então, da aceleração, menos ômega ao quadrado, vezes A, vezes cosseno de ômega vezes t. Tudo bem? Aqui só lembrando, então, ômega ao quadrado é 25, né? Então, vai ficar menos 25 vezes 10, que a amplitude é de 10, né? Então, vai dar menos 25 vezes 10, 250 vezes cosseno de ômega, que é 5, vezes t. E aí, pronto. Montamos as três funções horárias, da posição no tempo, velocidade no tempo e aceleração no tempo. Ok? Muito obrigado, espero que eu tenha ajudado. Até a próxima.